então, estamos aqui hoje para a gente trabalhar o caso Dora e a estrutura neurótica de histeria, né? Como eu falei para vocês, o caso Dora foi um caso muito marcante na história da psicanálise. Por quê? Por que vocês acham que é um caso tão importante, né? Freud escreveu ele atendeu Dora, né, por volta de 1900, e escreveu sobre o caso entre 1901 e 1903, e publicou esse caso em 1905. Vamos pensar juntos, né? Por que será que, para Freud, na construção da psicanálise, esse caso foi tão importante? O que vocês arriscam? É muito importante a gente falar também. O que vocês acham? Mas teve tanta coisa, né? Eu sei, é difícil, porque eu retomei a leitura hoje. Uhum. É um caso tão confuso, né? A gente começa a ler uma coisa, aí daqui a pouco é outra, aí quando a gente pensa que está acertando ali o que está acontecendo, aí não é mais aquilo, é outra coisa. Talvez seja por isso, né? Deve ser por isso. Que ele escolheu. Isso lembra o quê? É um inconsciente, né? O discurso do inconsciente e o discurso psicanalítico, então, não é? Porque um vai e vem, né? O paciente chega falando uma coisa, de repente está falando outra, aí o próprio paciente fala, mas por que eu estou falando isso? Não é? Por que eu estou te contando isso, né? A gente mesmo, né? Quando eu na minha análise, eu falei, não sei nem por que eu estou falando isso aqui. Estou querendo saber agora. Assim, ó, explica para mim o que eu estou falando. Mas era isso que o Freud estava encantado, né? E o que mais assim chama atenção na escrita do Freud, que ele vai questionando as coisas, né? Ele vai escrevendo e questionando para ele mesmo e para o público leitor. E o cuidado que ele tem assim de publicar o caso clínico, né? Ele tem uma delicadeza, uma ética de falar sobre o caso clínico. Inclusive, ele fala disso aqui, né, no caso Dora, como era difícil escolher algumas palavras para falar com Dora sobre a questão da sexualidade. E, às vezes, ele falava para ela alguma coisa do que ela tinha falado, né? Ele só marcava aquilo que ela estava falando, aí ela falava assim, eu sabia que o senhor ia falar isso para mim, né? Aí ele se surpreendia, mas ele perguntava para ela, mas o que você sabia? Sobre sexo, falava para ele, né? Sobre os órgãos genitais, sobre o órgão genital da mulher. Aí o Freud ia se surpreendendo com o discurso dela, né? Porque é exatamente isso mesmo, o analisando fala, e nós temos que ficar atento aos significantes que ele, né, está na cadeia do discurso do analisando, e apontar aquilo para o paciente, para ver se traz alguma outra significação, né? E o Freud estava aprendendo a fazer isso, é muito legal, né? O jeito que ele vai mostrando para nós. Então, ele estava ali naquele momento, um momento de encruzilhada, porque ele estava saindo da medicina, né? Ele era médico neurologista, abandonando a hipnose, ele estava escrevendo um texto sobre interpretação dos sonhos, então ele estava muito curioso para saber mais sobre os sonhos, porque ele queria... era como se fosse uma tese, né? Podemos pensar assim, se tivesse doutorado naquela época sobre psicanálise, podemos dizer que a interpretação dos sonhos foi uma tese de doutorado do Freud. Então, ele queria mostrar para os colegas e para toda a sociedade estudiosa da psique humana que existia algo recalcado na psique humana, quer dizer, que tinha algo ali da infância, da adolescência, na vida adulta, e aquilo atualizava através dos sonhos. E ainda faz uma aposta, né, que o sonho é a realização de um desejo. Depois ele vai mostrar de que desejo é esse, né? No segundo livro dos sonhos,
ele vai mostrar que é o desejo humano, é um desejo sempre insatisfeito. Então, é a realização desse desejo no sentido da insatisfação. E assim, eu acho fantástico essa descoberta do Freud, né? E com a questão do caso Dora, ele começa a levantar essas hipóteses novamente. Então, que desejo é esse que Dora tem, que ela traz um discurso dela muito disfarçado. Ela traz através da raiva do pai, do encantamento do pai, pelo pai, da raiva da mãe, ao mesmo tempo também tinha o seu encantamento. Então, ele vai mostrando essa dicotomia do desejo, né? Amor e ódio, amor e ódio. O encantamento pela senhora K, né? Que ela fica encantada com a senhora K, que a princípio levantou-se uma hipótese de que era uma tendência a uma sexualidade, mas ele viu que não era isso também, que tinha uma outra coisa ali no discurso da Dora, né, que não direcionava para a homossexualidade. E ele ainda estava naquele momento que vocês lembram da escrita dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Então, ele queria, ao mesmo tempo, mostrar sobre o que é o inconsciente, o que é esse recalcado do inconsciente, o que era o desejo inconsciente, e também provar a teoria dele sobre a sexualidade, que o adulto trazia suas lembranças, né, das suas experiências, desde da tenridade em relação ao prazer, a satisfação pulsional, né, nas zonas erógenas, e que isso trazia uma lembrança cumulativa na vida adulta. Então, isso é muito lindo, assim, naquele momento crucial de virada, né, dessa coisa de apostar que realmente tem uma psique humana. E ele ainda percebia, nesse momento que ele está escrevendo também os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, que existiam algumas coisas que aconteciam com a criança, desde bebê, que ainda era pré-verbal, mas que estava ali registrado, né? Que não era recalcado, mas estava registrado naquele das Iambevust, né? Aquilo que vai além da consciência, que estava marcado no corpo, né? Que aqueles traços do cheiro, do tato, né? Do olhar, né? Do gosto, do paladar, tudo aquilo ali estava entrelaçado entre a psique e o corpo. E ele ficou encantado na hora que ele vai escutar Dora, porque o discurso de Dora traz tudo isso. Tudo aquilo que ele estava querendo provar naquele momento, ela fala, né? É muito interessante. É como se tivesse uma combinação, e, na verdade, não tinha nada disso, né? E ainda ele estava tentando escrever sobre a técnica da psicanálise. Como que seria esse tratamento? Se existia tudo isso, se a pessoa estava sofrendo, que tinha conflitos, então como é que ele ia tratar disso? Né? Como é que seria esse tratamento? Quais as regras que ele poderia ali utilizar? Né? Estava tudo sendo criado naquele momento. Né? Então, é muito lindo esse momento em que surge o caso Dora. Então, eu fiz alguns slides só para a gente lembrando aqui. Vou passar para vocês. Bom, então, isso aqui eu já nem vou passar sobre a neurose, porque nós já vimos da outra vez. A neurose de histeria, naquela época, né, ela era derivada da palavra grega, né, que queria dizer matriz útero. A histeria é uma neurose caracterizada por quadros clínicos variados, mas naquela época, os médicos, os estudiosos, né, que falavam sobre neurose de histeria, falavam que era doença do útero, e Charcot mostrou que não era assim, né, como nós vimos na vez passada, que também existiam homens que apresentavam a neurose de histeria. E aí o Freud vai perceber que existe várias características que marcam
o quadro clínico da neurose de histeria, que não são só os sintomas. E também ele estava atrás disso, né, nesse momento. E ele começou a levantar questões. Então, como se manifesta? Será que é singular a manifestação? Ou ela é universal? Todos os tipos de manifestações que aparecem no paciente vai aparecer em outro. Também ele estava levantando essas questões. Aí ele vai dizer que observou que os conflitos se manifestam de maneira teatral e sob a forma de simbolizações, através de sintomas corporais e, em relação ao desejo, muitas insatisfações. Então, aqui ele já percebe alguma coisa que vai além do sintoma, né? O teatro, que é chamado de petit hystérie, a insatisfação do desejo. Então, ele começa a fazer algumas observações. Em relação ao caso Dora, né, ele também observou que havia conversões, né, que era uma aparente epilepsia, contraturas, né, cegueira não apareceu no caso dela, mas as contraturas e uma conversão apareceu, que ela teve desmaios e etc., né? Bom, e uma outra coisa que o Freud observa, que havia uma angústia muito intensa, né? Quando o sujeito falava, quando apresentava esses sintomas, né, corporais, do próprio corpo. E aí ele foi começando a perceber que havia uma ansiedade, né, que é esse medo que às vezes a pessoa tem, e havia também algo além desse medo, que era uma coisa que estava ali marcado da subjetividade do sujeito, que é a angústia. É um afeto que afeta o sujeito desde a sua primeira infância. Existe, né? E ele observou que existia medos e a fobia era como se fosse um sintoma desse medo exagerado. Por exemplo, hoje nós podemos verificar vários tipos de fobias, né? De ir ao dentista, de ir ao médico, né? Temos até, né, o conceito de síndrome do avental branco, né? Bom, a angústia, vocês já devem saber um pouco sobre isso, né? É um termo derivado do grego, né? A fobia, a neurose de fobia e de angústia, utilizada na língua francesa como sufixo para designar um pavor de um sujeito em relação a um objeto, um ser vivo ou uma situação. E que não tem muito a ver com a parte intelectual, porque, por exemplo, a gente vê pessoas, né, de alto nível intelectual e que morre de pavor de uma barata, por exemplo, né? Vou até contar um exemplo aqui para vocês. Nós estávamos, não sei se foi na sua turma, Kátia, que a gente convidou uma professora, uma doutora, que fez doutorado nos Estados Unidos, foi na sua turma de pós-graduação? Eu me esqueci o nome dela aqui, mas ainda bem que eu esqueci. Então, ela estava dando aula, mostrando a tese de doutorado dela, falando sobre a questão da inteligência emocional, falando um pouco sobre a angústia. De repente, a professora subiu em cima da mesa. E a turma não entendeu nada, né? O que estava acontecendo ali. Aí nós olhamos, mas o que? Ela não conseguia falar, deu uma afonia nela, não falava. Aí ela sobe na mesa e fica assim, apavorada, gritando, me mostrando, e eu não conseguia ver. Quando eu vejo uma baratinha desse tamanhozinho assim, né, no cantinho da sala. Eu disse, calma, eu vou matar a baratinha, você pode descer da mesa. Aí nós matamos a baratinha, e ela desceu da mesa e continuou a aula. Aí todo mundo ficou, nossa, mas que horror, coitada, como que pode, a mulher tão intelectual, tão inteligente, defendeu a tese dela lá nos Estados Unidos e tem medo de uma baratinha, né? Então,
é isso que o Freud vai mostrar aqui, né? Que essa questão do medo, da angústia, ela é como se ela distanciasse do intelectual, né? Ela não é racional, é algo que o sujeito traz ali da sua infância. Então, aquela postura, aquele posicionamento daquele sujeito tão intelectual naquele momento, era a postura de uma criança pequenininha, que fica com horror a algum objeto que lhe traz muito medo, né? Que, no caso, vocês viram lá também no caso do pequeno Hans, né? Que tinha medo de cavalo, e etc., vários outros medos, né? Mas muito medo, não é um medinho, é muito medo, né? Então, a psicanálise vai mostrando isso para a gente, né? E no caso Dora, Freud também via o que estava acontecendo com ela, que tinha a ver com as questões da infância. E ele queria provar que aquilo tinha a ver também com a sexualidade, né? Porque ele estava escrevendo os 3 ensaios, né? Bom, então, vamos prosseguir. Então, naquela época, a neurose de histeria também era chamada neurose de angústia. Mas o Freud foi observando que essa angústia também aparecia na neurose obsessiva. A angústia também aparecia no cliente que trazia os delírios paranoicos, né? A angústia só não aparecia nas perversidades, isso ele observou, né? Nas aberrações sexuais, quando ele vai falar nos 3 ensaios. Então, nas neuroses, principalmente, a angústia estava ali presente. Então, não era só uma particularidade da histeria. Então, nesse momento, ele já faz uma diferença entre as estruturas, né? Ele observava que antes do sujeito entrar num delírio, ele tinha muita angústia. Na neurose de histeria, apresentava-se muita angústia, principalmente através das fobias. Na neurose obsessiva também. Aqui eu vou passar, porque nós já vimos. Então, aí ele começa a escutar a história de Dora, e ela fala, né? Era uma história bem interessante. Ela vai falar sobre a família dela, né? Sobre o irmão, esse aqui era o irmãozinho dela, né? E ela iniciou o tratamento em outubro de 1901 com Freud. Então, a interpretação dos sonhos já estava escrita, mas o Freud queria provar que realmente os sonhos eram importantes, né? E que tinha algo recalcado ali. Bom, então a Dora começa o tratamento com Freud quando ela tinha 18 anos. E os sintomas apresentados mais, né, assim, mais em evidência era a rebeldia, a tosse, a rouquidão, dor de cabeça com manifestações de enxaqueca mesmo, né, porque era uma dor de cabeça intensa só de um lado. Mas o que assim fez o pai de Dora levá-la ao Freud foi uma carta encontrada, né? Vocês, quem leu o caso, vocês devem ter lido e lembrar disso, né? Que uma das características que a Dora traz para Freud é que ela não gostava da forma como a mãe vivia. A mãe, né, só preocupava com a limpeza da casa e era uma mulher muito descuidada. E ela estava tendo um encantamento pela senhora K, que era um casal de jovens, né, que morava numa cidade menor, que o pai de Dora foi morar, porque ele teve tuberculose, então ele foi se tratar nesse lugar, fora de Viena. Eles eram de Viena, mas foram para o sul da Áustria, nessa cidade. E lá conheceram a senhora, foi colocado o nome de senhora K e senhor K. E a senhora K tinha filhos e pediu para Dora ajudá-la com as crianças. E ela começou a ajudar nos cuidados das crianças e ficou muito próxima desse casal, né? Mas ela tinha um encantamento
pela senhora K como mulher, porque era diferente da mãe dela. E ela percebeu também que a senhora K tinha um caso com o pai. Então, ela admirava mais ainda, né? O pai doente, e aquela mulher foi cuidar dele, né, como enfermeira, e conseguiu dar vida para o pai. Né? O pai começou a ficar mais feliz, voltou a trabalhar, ia lá na empresa dele, que era próxima a essa cidade, e administrava, né, a indústria dele. Então, ela começou a fantasiar que mulher era aquela que fazia o morto vivenciar, né? O morto vivo. Fazia o morto se tornar vivo, que era o pai dela. Que a mãe não conseguia, né? Freud até coloca aqui que a mãe de Dora sofria de uma psicose doméstica, né? Porque ela só preocupava em cuidar da limpeza da casa. E aí, a Dora, ela começa a perceber que o senhor K estava tendo interesse por ela, mas ela ficou indignada. Como, né, que ele está tendo interesse por mim e está casado com ela? Mas, ao mesmo tempo, ela percebia aquela confusão. Então, ela estava no meio de uma confusão de romance familiar, diríamos assim, né? O pai com a mãe, a senhora K com o senhor K, tinha um irmão, tinha uma governanta também, que dava muitos palpites na vida dela, e assim por diante. Então, ela estava desorientada no meio dessa novela familiar. Mas ela estava querendo aprender um pouco ser mulher, né? A questão da Dora, desde o início é isso, desde que ela chega lá para Freud, contando toda essa história, ela já tinha essa questão, como é ser mulher? E ela começou a ver os livros da senhora K sobre as orientações sexuais, sobre os cuidados que a mulher deveria ter, figuras, né, nuas de homens e mulheres, e ficou encantada com aqueles compêndios e conversava com a senhora K sobre isso. Mas, contando para o Freud a história, ela lembra de quando ela tinha 14 anos, ela encontrou o senhor K numa loja, porque ele já era amigo do pai dela, né? E depois ele pede a esposa para levá-la nessa loja novamente. Só que quando ela chega lá, a senhora K não estava lá, e ele tentou abraçá-la e dar um beijo nela, e ela ficou com uma repulsa dele, né? Ficou com repulsa. Aí o Freud falou, chama a atenção do Freud isso, mas como assim, né? Será que isso é dessa neurose dela? Será que isso é de toda mulher ter repulsa de um homem que está desejando ela? Mas ela era ainda pré-adolescente, né? Bom, então ela cresceu, se tornou adulta, né? E continuou relacionando com esse casal. E aí o Freud vai mostrar para nós que na histeria existe uma identificação com a mulher e ela busca, né, uma relação com o homem através do desejo de outra mulher. E como com a mãe isso não foi possível, ela estava tentando fazer isso através da senhora K, né, identificando com a senhora K para estar sendo desejada por aquele homem. Mas isso assustava ela, porque na histeria, o desejo sexual, ele também traz repulsa, ele traz nojo, principalmente quando se toca nos órgãos sexuais. Ela ainda era virgem, né? Era uma jovenzinha virgem, e ela conta o incômodo que ele tentou abraçá-la e ela sentiu o órgão dele endurecido. Então, ela vai falando dessas peculiaridades da sexualidade, do sexual, né, da descoberta do sexual, para Freud, e, ao mesmo tempo, assim, Freud observa que tinha algumas outras coisas além daqueles sintomas.
E aí ele começa a questionar, será que então todas, na neurose de histeria, principalmente as mulheres, elas têm esse encantamento por outra mulher na conquista de um outro homem? Né? Eram as perguntas que o Freud ia fazendo, né? Sobre a questão da histeria. E o Sérgio André aqui vai trabalhar isso de uma forma muito peculiar, né? Ele vai mostrar que como é que essa sexuação, né, essa sexualização atinge o corpo. Então, ele vai fazer algumas perguntas muito interessantes, que depois vale a pena vocês lerem. Por exemplo, ele fala o seguinte, que do mesmo modo, quando os lábios e a boca se reduzem à mucosa superior do canal digestivo, um beijo se torna algo de absolutamente obsceno e intolerável. E aí o Freud, né, ele está pegando isso aqui do Freud, ele vai pensar na questão do deslocamento. Então, isso que dava nojo na hora do beijo, é como se houvesse um deslocamento do órgão genital para a boca. Por isso que dava nojo, né? Por isso que havia essa repulsa. E ele começou a lembrar de que outro, lembra lá daquele livro, Os Estudos sobre a Histeria? Aí ele começa a lembrar do caso Anaó e de outras pacientes que também tinham essa mesma repulsa, que contava que paralisava o braço quando encostava no órgão do homem, um abraço que tinha com um homem adulto, né, na adolescência. Então, ele vai falando sobre isso. E aí, o Sérgio André diz o seguinte, a chave desse sintoma é bem posta em evidência por Freud. A sensação está deslocada da zona genital para o canal digestivo. Olha que fantástico o Freud descobriu, né? Assim, aí que ele já está falando de um mecanismo da linguagem, né? Então, faz aquele deslocamento dos genitais para a boca e para outras partes do corpo, né? Por isso que nós vimos, inclusive, a degeneração disso também, no caso, por exemplo, do fetiche. Tem gente que faz esse deslocamento para outros objetos e só consegue ter um gozo sexual através de um outro objeto. Como eu contei para vocês do caso da mamadeira da jovem, né, de 21 anos, que eu contei na vez passada. Lembra do caso? Não sei se a Rita estava presente, a Carolina não estava, né? Uma jovem que eu atendi, o namorado pediu para ela fazer análise, porque não aguentava mais transar com ela, e ela só gozava se ela mamava, né? Pegasse uma mamadeira e ficava mamando na mamadeira. Então, era deslocada essa libido, né, esse desejo sexual, para o objeto fora do corpo. Então, é disso que o Freud está percebendo aqui. Aí o Sérgio André vai complementar. Está sem som, Rita? Não consegue lidar diretamente com o órgão genital em si, dela e do outro, né? Exatamente. Há um recalque aí, né, de algum trauma que aconteceu ali naquele contato com o órgão e que não deu conta de elaborar isso, né? Então, aquilo vai sendo deslocado se não trabalhar, se isso não for para a palavra em análise, né, e isso tiver uma nova significação, isso só vai deslocando, né? Uma hora dá uma paralisia facial, outra hora dá uma doença de pele, outra hora dá uma dor no estômago, e assim por diante, né? Ou uma frigidez sexual, né? Então, tem vários sintomas relacionados com isso. Aí, Sérgio André, esclarecendo isso que Freud está descobrindo, vai dizer o seguinte, em outras palavras, em vez de sentir uma sensação de excitação sexual ligada a uma zona erógena, em lugar de generalizar esse beijo, Dora o experimenta como relativa à função orgânica da digestão. A zona erógena dos lábios é bruscamente dessexualizada. Esta reação de repulsa vai se tornar para Freud o próprio critério da histeria, já que ele declara durante a análise de Dora. Freud falando, considero sem hesitar histérica toda pessoa
em quem uma ocasião de excitação sexual provoque, sobretudo ou exclusivamente, repulsa, quer esta pessoa apresente ou não sintomas somáticos. A histeria nos coloca, assim, a questão de saber como a sexualização atinge o corpo. Olha que fantástico é isso, né? Então, ele está tentando entender como é que isso atinge o corpo, né? Como no ser humano se opera a mutação que privilegia o fato de se ter um corpo mais que o de ser um organismo. Porque o corpo aqui, a gente está falando do corpo de linguagem, que vai além do órgão, né? Então, por isso que o mecanismo de metáfora e metonímia, conforme Lacan e conforme Freud, de deslocamento e condensação, né, também se faz no corpo, porque é um corpo de linguagem. Porque viés chega a se colocar uma fronteira entre o sexual e o não sexual? Que relações podem se estabelecer entre essas duas vertentes do corpóreo? Para resolver esses problemas, é necessário uma teoria do recalque. Aí o Freud vai falar, né, que tudo isso que o sujeito fracassou, né, que houve um fracasso na aceitação, na elaboração, na compreensão daquele fato, aquilo vai ser recalcado, vai para o nosso inconsciente. Mas nem tudo é recalcado, né? Também há o fracasso do recalque. Alguma coisa que não é recalcada, ele vai ficar marcado no corpo, né? Então, vem em formas de sintomas. Olha que fantástico é isso, né? Que Freud vai descobrir. Aí ele vai dizer que o discurso da histeria, da histérica, atinge um umbigo, uma representação limite, que indica o mais além, fora do significante. Lá se situa o fracasso do recalque. Pois se o recalque tivesse êxito total, tudo seria lembrança simbolizada no inconsciente. Olha que fantástica a conclusão do Freud, né? Porque se nós, ao recalcar, se tudo ficasse na nossa memória do inconsciente, a gente não teria tantos sintomas, tanto sofrimento com os pensamentos, né? Ou atitudes, etc. E poderíamos também trazer tudo para a memória e falar disso, né? Você falou aí, depois, eu não entendi, do fracasso do recalque, em função de quê que você falou? Se o recalque tivesse êxito total, tudo seria lembrança simbolizada no inconsciente. Isso. É isso que você perguntou? Mas aí não teve, né? Não teve. Aí vem o Porque tem o sintoma sintoma. para Aí dar é que vem conta. o real, né? O desejo real, né? Exatamente. Que Aí vem, aparece para gente. exato. Aí você topa com o real Uhum. do corpo, né? E não entende aquilo. Aquilo te traz o sofrimento. E o que chama a atenção do Freud também é como que a pessoa fica repetindo isso, né? Então, entra naquela cadeia de repetição. E a pessoa não consegue sair daquilo, né, sozinho. Por isso veio a psicanálise para ajudar. Porque o Freud percebeu que se o sujeito fala sobre aquilo ou daquilo, na palavra, aquilo vai ser simbolizado e vai diminuindo o sofrimento e o sintoma não precisa mais de ficar ancorado no corpo. Diríamos assim, ele vai ser dissolvido pela palavra, né? Não vai ficar te cutucando mais. Queria falar alguma coisa, Rita? Eu lembrei aqui, né, de uma paciente muitos anos atrás, que ela tinha vômitos histéricos quando o pai traía a mãe. Hum, E é interessante, à medida que ela conseguiu viver ali na situação transferencial, essa, essa situação, e começar a entender que era
o desejo dela ali por esse pai, o nojo que ela tinha, ela estava vomitando o nojo que ela tinha de desejar o próprio pai, né? Exatamente. É muito lindo, né? É, Quando você sabe que isso é que me fez apaixonar mais ainda pela psicanálise lá nos anos 80. aham, E hoje é do mesmo jeito, né? Se atende, tem muitas, por mais que as pessoas estão aí numa situação muito mais livre, né, da sexualidade, mas na verdade a sexualidade não é algo que tá realmente sendo vivido de uma forma intensa e plena. A coisa uhum, está fragmentada, né? Por tá isso que fragmentado. aparece tanto sintoma, não é? Exatamente. E o Freud fica assim mais, né, porque à medida que ela vai falando, né, e ele vai deixando claro que em relação à transferência, né, você tocou aí na transferência, que ele vai mostrar que esse fenômeno da transferência, ele é um fenômeno universal, mas para cada um isso acontece de uma forma singular com o analista, né? E com as pessoas também, né? Mas a psicanálise começa a aproveitar da transferência desse fenômeno que a Dora, né, traz aí no discurso dela para Freud, porque ela transfere a raiva, né, lá na situação analítica, para Freud, fala para ele que ele não estava entendendo, ele não estava entendendo ela, né? Porque realmente depois o Freud, nesse prefácio desse texto, né, no caso Dora, ele vai mostrar que nós temos que, olha que legal, olha que lindo que ele fala, acho que eu tenho que ler porque é muito bonito, né? Eu adoro ler Freud, ao mesmo tempo que ele é poético, ele é cientista, né? Então ele fala assim, ó, em relação à questão do lugar do analista, pois não apenas arte e ciência, paciência também se requer. Oferecer, primeiramente, uma história clínica harmoniosa, sem lacunas, significaria colocar o leitor já de início numa situação bem diferente da que foi a do observador médico. O que é informado pelos familiares do doente, no caso, pelo pai da garota, ali do caso Dora, né, de 18 anos, proporciona, em geral, um quadro não muito fiel do curso da enfermidade. Então, aparentemente, era uma jovem rebelde, cheia de sintomas, considerada doente, e ele começa a ver que não era bem isso, né? Que estava ali acontecendo uma outra coisa. Era uma adolescente que estava descobrindo a sexualidade, aos trancos e barrancos, como diz os mineiros, né? Porque ela não podia falar para ninguém isso. E ela falava para Freud, Freud não entendia muito bem o que ela estava falando, por quê? Olha que interessante. O Freud, aqui, em um determinado momento, ele vai, ele vai falar de que houve um embaraço médico, no caso dele, com a Dora. Por quê? Porque como ela era adolescente ainda, né, estava saindo da adolescência, quem a levou ao tratamento médico foi o pai. Então, a princípio, a demanda era do pai. E qual que era a demanda do pai, vocês lembram? Do pai de Dora? Você leu, Carolina, o caso? Não? Depois você lê, vale a pena, é muito lindo. Lembra, Rita e Kátia, qual que era a demanda do pai? O pai dela sempre foi muito doente, né? É. E qual que era a demanda do pai para o Freud? Como o pai de uma cliente, né? Chega lá uma adolescente no seu consultório, aí ele chega falando algumas coisas e que você fica implicado com aquilo, né? Qual que era a demanda dele para o tratamento de Freud com a Dora? A coisa ali era complicada, né? Porque, no fundo, parece que ele tinha desejo de fazer a filha casar com o homem, ficar com o homem, para ele ficar livre com a mulher dele. Exatamente, Parece que ele estava usando a filha, não é isso? exatamente. Então, a Muito triste, demanda, mas era a realidade. e o Freud vai comentar isso aqui, que ele não percebeu na época que essa era a demanda do pai e que ele ficou implicado nessa demanda e atrapalhou a análise dela. Olha que humildade do Freud, né?
Agora, por trás de tudo isso, né, depois que ele vai descobrir claramente, é que ela tinha o desejo, porque ela foi lá na praça, Exatamente. ela permitiu, É, né? exato. Então, o pai, agora não deixou de ser uma indução do pai também, não é? Meio perverso, né? Muito, porque o pai ele estava demandando não um tratamento para a filha, porque ele estava preocupado com a possibilidade dela suicidar, né? Porque ela deixou a carta em cima da mesa, endereçada à mãe e ao pai, falando na carta que ela estava despedindo deles, porque ela não suportava mais a situação. É, E era o limite dela, né? era o limite Ali dela. não dava para continuar, né? Ela estava muito pressionada, né? É, Porque ela não entendia que tinha ali e que ela podia desejar esse homem. Porque, na verdade, a pressão sexual na época era muito elevada, né? A questão do ser casado, né? Até hoje, né? Você atende os exato. pacientes. Eu, essa semana mesmo, atendi muito. A situação era, assim, muito séria, né? De ter tido o primeiro filho com um homem casado. A mãe relatou assim 999 vezes. Era um homem casado, doutora Rita. Uhum. E aí eu que crio o filho. A filha não deu conta de criar o filho, que era de um homem casado. Ela Uhum. casou, teve outro filho, né? Mas, enfim, essa questão, né, do preconceito e também a questão muito incestuosa, né? O Exato. pai envolver a filha. Parece que os vômitos dela estavam por causa disso, né? Muito Também. difícil. Você É. entrar numa situação onde a função do pai é orientar, é proteger, não é? É, Exatamente. Aí o pai estava Dá para jogando ela ela na dados, boca né? do lobo, não é? Porque ele Jogou, tinha interesse de ficar bem lá com a senhora K, né? Exatamente. entregou a vovozinha na mão do lobo. Pronto. Exatamente. É. Foi interessante que hoje, a hora que eu estava lendo o caso, aí minha irmã queria conversar comigo, né? Eu falei Uhum. para ela, não, eu tenho que estudar aqui e tal, né? Ela falou, não, vai lendo, eu tenho que fazer umas coisas aqui, aí vai lendo, eu vou escutando. Aí eu comecei a ler em voz alta, né? O Uhum. caso. Aí chegou nessa parte aí, ela pegou e falou para mim, né? Ela falou assim, essa moça sofreu estupro, isso daí é estupro, ela ficou indignada, né? Aí depois chegou uma outra parte que ela também pontuou, né? Falou para mim assim, nossa, ela era lésbica, né? Assim, todas essas questões, né? Ela foi e eu achei interessante, né? Porque assim a gente tem todo esse olhar aí, né? Do psicanalista de fazer análise, né? Por um outro viés, a questão do inconsciente que nem a Rita falou aí, né? O desejo dela. É claro que ela se colocava naquele lugar de ir na loja, né, Uhum. de ficar ali cuidando dos filhos do senhor K, enfim, ela se colocava nesse lugar, tinha a questão do Também. desejo, né? Uhum. Mas, assim, naquele tempo não se tratava tanto dessas questões, mas hoje a gente lendo, né, é uma coisa assim, né, com desculpa da palavra, é uma coisa nojenta, né, porque, né, o É, próprio pai, né, jogava uma filha adolescente, né, tem aí, ele incorreu em várias questões da lei, né, inclusive, né. exatamente. Então, ele pede, o Freud, na verdade, a demanda do pai de Dora era de que ele convencesse Dora a ficar com o Sr. K. Por Pois isso é, que era para difícil. ver. Era difícil para o Freud escutá-la como mulher desejante, que estava querendo entender o que é ser uma mulher, né? Porque o Freud ficou implicado nessa demanda a princípio do pai, porque o Uhum. paciente, a princípio, era o pai, que o pai tratou dele durante alguns anos, e depois, quando ele ficou tuberculoso, pediu novamente orientação para Freud. E aí vem fazendo um pedido desse, né? Coloca, endireita ela, né? Quer dizer, põe ela para desejar o senhor K enquanto eu fico com a senhora K. Então, transferencialmente, a Dora estava numa encruzilhada, porque ela estava transferida com o suposto saber do Freud, né? Desejando que ele soubesse um pouco sobre ela e ajudasse ela, e ao mesmo tempo desejando o senhor K, que era casado com a amante do pai dela.
Ao mesmo tempo que ela ficava incomodada, né, de saber que o pai tinha essa amante, mas também ela ficava encantada com essa mulher que desejava o pai dela. Mas também isso a levou a desejar aquele outro homem desejado por uma mulher, porque a senhora K, durante um tempo, desejava o marido, né? Na Mas suposição. essa senhora K também é bastante perversa, né? Porque ela sabia da situação, né? Ela A coisa estava, estava muito prevalente, né? não é? Estava muito atual isso aí, não estava? Muito. Isso aí a gente vê todo dia na clínica, né? É. E aí o Freud vai falar aqui no pós-fácil, né, do caso clínico de Dora, esse equívoco que ele cometeu. Porque, na verdade, quando ela conta para ele, né, que lá no lago, quando o pai da Dora, o Sr. K, estava, né, seduzindo ela para ficar com ela, para ficarem juntos no quarto, etc, etc. Aí ele fala assim: a minha mulher não tem nenhum valor para mim, alguma coisa assim. E ela ficou puta da vida e deu um tapa na cara do Sr. K. E aí chama a atenção do Freud isso, mas como assim? Por que que ela bateu no Sr. K? Quando ele fala mal da esposa? Exatamente por isso, porque ela estava identificada com essa mulher, que desejava aquele homem também, né? Durante um tempo ela desejou ele. Então ela estava identificada para dar conta de desejar um outro homem que não fosse o pai, né? E aí ela conta isso para Freud, e o Freud não entendeu muito bem isso, né? O que que ela estava falando para ele, mas isso chama a atenção do Freud. Aí ele começa a pensar, então, se ela ficou com raiva do Sr. K, porque ele fala mal da esposa, é porque ela tem uma identificação como mulher com a senhora K. Aí ele chega a essa conclusão, né? E aí, o que é mais interessante, que Freud vai perceber também, né, nesse caso, que, Mas essa que identificação parece que está mais ligada ao sentimento de mãe, de não tinha nada a ver com o sexual, né? já Não tinha a era? ver com sexual. A princípio eram os Dela com a cuidados de senhora uma K? mãe. Não, não com a senhora K, É mas isso com que eu o estou homem que falando. ela desejava. Não, mas eu estou falando, essa identificação dela com a senhora K estava ligada ao companheirismo, né? Ela estava ali ajudando, orientando ela com relação à sexualidade, né? Ao modelo de Instruindo. mulher, né? Era um modelo de É, mulher a senhora K. eu acho que de mãe que ela não estava tendo, porque a mãe Exatamente. não era isso, menina, A né? mãe Uma mãe que preocupa só com casa, só com a como limpeza assim? da casa, né? É, Então, exatamente, ela tinha uma identificação, né, na busca do ser mulher com a senhora K, admirava a senhora K, e a senhora K abria um espaço para ela falar da sexualidade, né, que todo foi. adolescente fala, gosta de conversar, né, para Uhum. elaborar a sua própria sexualidade. Então, ela tinha esse espaço com a senhora K. Só que a senhora K, quando percebe que a Dora estava muito incomodada com a situação dela ser amante do pai, porque aí a Dora ia e voltava com isso, né? Aí ela começou, depois que Hum, ela rompeu com o Sr. K, aí ela ficou outra vez incomodada com a situação do pai ser amante daquela mulher. Aí o que, que a senhora K faz? Ela trai a Dora, porque aí ela conta para o pai de Dora que, na verdade, ela estava com essas fantasias, isso era fantasia, isso não tinha acontecido, que o marido dela não tinha cantado ela e tal, né? Porque o pai de Dora e mais um outro primo dela foram conversar com o Sr. K sobre isso. Ele negou e ela fala para eles, né, que a Dora lia os compêndios sobre sexualidade que ela tinha na biblioteca. Então, aí ela fica com muita raiva da senhora K, muita raiva do Sr. K e rompe com eles. Aí ela pede para o pai que ela queria voltar para Viena e não queria ficar mais lá nos Alpes, né, no lugar lá no Tirol, onde eles estavam passando uma temporada. Aí ela conta isso para Freud
E o Freud começa a perceber, mas não deu tempo mais, né, de consertar o erro, escutando a demanda do pai de Dora. Aí ela desiste da análise, né? Ela fala que ele não estava entendendo ela, porque, na verdade, ela rompe com essa coisa da triangulação, né? E desse quadrilátero, porque era uma triangulação e um quadrilátero ali, né? Então, como mulher, ela queria ter uma outra escolha, e o Freud não deu conta de escutá-la. E ele fala disso aqui no Pós-Fácil, né, com muito pesar, de que ele não deu conta de escutar, e que essa era uma pergunta que ele começa a escutar de outros clientes: o que quer uma mulher? O que deseja uma mulher? Né? E ela, durante esse período também que ela está em análise, ela traz 2 sonhos, e o Freud fica encantado com esses sonhos. Né? Uma, ela vai contar para Freud. Você quer ler aí? Você pode ler para nós, Kátia? O primeiro sonho? Só um minutinho, deixa eu... Tá. Que vai de encontro com toda a teoria do Freud sobre a questão da sexualidade. E ela faz belas associações à medida que o Freud vai perguntando, né? Justamente no momento em que havia perspectivas de esclarecer um ponto obscuro da infância, Dora, através do material que se impunha à análise, ela me informou que, algumas noites antes, voltara a ter um sonho que já lhe ocorrera repetidas vezes, exatamente da mesma maneira. Um sonho periodicamente repetido. Já por essa simples característica, estava fadado a despertar minha curiosidade, e de fato era justificável, no interesse do tratamento, considerar o entrelaçamento desse sonho na trama da análise. Resolvi, portanto, proceder a uma investigação particularmente cuidadosa. Eis o sonho, tal como Dora relatou. Uma casa estava em chamas. Papai estava ao lado de minha cama e me acordou. Vesti-me rapidamente. Mamãe ainda queria salvar a sua caixa de joias, mas papai disse: não quero que eu e meus 2 filhos nos queimemos por causa da sua caixa de joias. Descemos a escada, às pressas, e logo que me vi do lado de fora, acordei. Como se trata... Só para a gente pensar nesse sonho, né? Olha que interessante. Né, a casa pegando fogo. Então, vamos escutar esse sonho como se a gente estivesse analisando a nossa paciente hoje, né? Escutando a nossa paciente falar. Então, com tudo aquilo que a Dora tinha contado para Freud, o Freud pediu para ela ir associando, né? Por exemplo, a casa pegando fogo, tinha a ver com essa situação que ela estava insuportável para ela, né? Da relação, da triangulação, do quadrilátero, né? Desse romance familiar. E aí, o Freud vai perguntar para ela sobre a questão da caixinha de joia, né? E o que E a mãe é que queria proteger a caixinha. Exatamente, era o E desejo o pai queria... dela. Ela tinha esse desejo que a mãe a protegesse, mas a mãe não estava protegendo, porque aí o Freud vai mostrar para ela que a caixinha de joia tem a ver com a questão da sexualidade dela, do desejo dela de ser protegida em relação à sexualidade, né? Que ela estava despertando o desejo sexual, mas ela não se sentia preparada ainda para perder a virgindade. E a caixinha de joia era como se fosse a virgindade dela. E que a mãe estava protegendo no sonho. Mas era só um desejo dela, porque a mãe não protegia ela de jeito nenhum. Né? Nem a mãe, nem o pai, né? Nem a mãe, nem o pai. O pai enfiava na fogueira, né? O pai, na verdade, aí ela teve o desejo. Não, mas o pai é que estava protegendo ela, mas o irmão, né? Mas é o desejo dela. No sonho. É o desejo.
o O desejo desejo, dela tudo é aí é o desejo. que o pai Da mãe, protegesse ela e a mãe resguardasse a caixinha de joia dela, porque aparece também no sonho a mãe protegendo a caixinha de joias, né? incrível, né? Olha que Tudo uma fantástico. desproteção, não é? Um sentimento de desproteção muito grande, não é? Uhum. Então, o Freud vai trabalhar aqui, que vale a pena depois vocês lerem. Ele vai perguntando para a Dora, e ela vai associando e concordando com Freud na hora, em alguns momentos, na hora que ele vai trabalhando o sentido da caixinha de joias. Ela acorda, né? Esse acordar, aí eu acordo, né? Então, há um acordo, né? Aí ela fala, eu acordo. Então, esse significante tem várias outras significações que poderiam ser trabalhadas, né? Não, Freud ainda não tinha, digamos, essa escuta que nós temos hoje com a análise do discurso. Que o acordo pode ser um acordo, né? Ou acordar e despertar daquele momento de perigo incestuoso também, né? Aquela trama, né, dos casais ali, que tudo tem a ver também com essa casa pegando fogo. Mas o que mais chama a atenção do Freud aqui, e ela vai concordando, é esse desejo dela de ser protegida pelo pai, né? E também a caixinha de joias, que é a virgindade dela também ser resguardada, e a mãe protegê-la disso também, né? Porque não era ainda um momento que ela para ela experimentar isso, ainda mais com um homem casado, né? Que ela Agora, fala. interessante, né? Ela deu conta de sair dessa essa coisa doentia, né? Que estavam induzindo ela a fazer, né? Hoje a gente vê que as meninas caem assim numa boa, numa trama dessa, e depois que percebe que está se perdendo, assim, que o corpo se perde nessa situação, que a mente se perde, aí depois é que vai ver. Por exemplo, eu já atendi meninas que às vezes transa com um melhor amigo para É, implicar a mãe. Aí exatamente. depois fala, Rita, o que eu fiz na minha vida? Como assim? Acabou minha amizade. Primeira experiência sexual minha foi um nojo, uma incapacidade muito grande da gente transar de verdade. Não houve só uma coisa genital, um negócio que eu, como que eu caí nessa, Depois vem o não é? arrependimento, né? E o arrependimento está ligado a isso, né? A essa Uhum. incapacidade que a Dora teve. Exatamente. Mas olha que interessante. No sonho, ela está mostrando para o Freud que ela está acordando da situação, não é? Que ela, Uhum. que ali, né? Se nós Eu pensarmos assim, desejo isso, não é, tive. se nós pensarmos na interpretação dos sonhos, remeter à interpretação dos sonhos, o que que o Freud vai falar? O sonho é do sonhador, os personagens Uhum. são do sonhador. Então, ali, ela, né, como pai, já começou a se proteger desse incêndio, né, porque o pai, representado ali, essa parte do desejo dela, ele que sai correndo para proteger os filhos, né, do incêndio, e a mãe pega a caixinha, que é o lado dela, mulher. Que aí ela está Uhum. mostrando para o Freud que a análise já estava fazendo efeito. Olha que lindo que Uhum. é E isso, estava mesmo, não né? é? Que ela, É. como mãe, né, representada ali no sonho, ela protege a caixinha de joias, Uhum. né? E tem condição, né? Não precisa desse pai e dessa mãe concreta, mas Exatamente, ela já está estou dando. na minha, dou conta de me virar, Exatamente. Não é não lindo é? isso? É, É muito lindo e muito é atual, né? Porque quando você vai escutar o muito. sonho de uma paciente, né? Você Aham. tem que escutar assim, né? O sonho é do sonhador. Então, como eu escutei, né, alguns dias atrás, uma jovem colocando isso, que ela estava muito angustiada, assim, com muita pressão no trabalho e na família, e ela não se permitia, porque ela foi criada com o seguinte discurso: nós nascemos para trabalhar.
Ela disse que era o discurso da família, assim, é um discurso mítico familiar, né? A gente pode entender assim. E aí ela sonha que ela estava com uma antiga amiga e elas davam risadas e saíam correndo, parecia que era uma praia, era um mar, né? E aí eu fui trabalhar com ela, ela falou assim, eu acho que é saudade da minha amiga. Eu falei assim, mas que mulher é essa que está correndo na praia, se divertindo, dando risadas? Ela falou assim, nossa, eu acho que é a mulher que eu quero ser. Aí eu encerrei a sessão, né? Porque para ela escutar isso, né? É o desejo dela, né, de estar em outro lugar também, não só trabalhar, né? Ela não é máquina, não é objeto. Então, olha que lindo que é isso, né? Porque o Freud vai trabalhar aqui nesse texto, no pós-fácil, né? No caso Dora, de que algo da Nares, né? Porque foi intensa a análise dela, foram só 3 meses, mas ele atendia ela quase todos os dias, né? Então, algo da análise fez efeito, porque ela estava dando conta de contar para ele, né? Na época ele não entendeu isso, mas depois ele fala, né, sobre isso. Que ela estava dando conta de que ela poderia cuidar de si mesma. Ela já estava topando com o desejo dela. O que, que realmente ela queria naquele momento, né? Ela, na verdade, ela queria descobrir a sexualidade, se sentir como mulher, ter alguém, né, para ela conquistar, para ela amar, para fazer trocas, né? Mas Mas, ela queria uma pessoa que fosse ficar com ela, que não exatamente, pusesse ela numa fria dessa, né? exato, que não É, usasse ela como objeto. Aí isso, Lacan o objeto. vai mostrar exatamente Uhum, isso, né? Que a Dora vai mostrar que, num determinado momento, ela sai da posição de objeto, né? E se posiciona em parceria com o seu objeto A, que é a busca do seu desejo, né? Deixar o seu desejo funcionar. E aí ela faz um furo nesse gozo, nessa repetição, né, de ficar nesse lugar de objeto do senhor K, no lugar de objeto do pai, né, a Kátia falou aí, né, que o pai usava ela também, e é verdade, né, e quando você é usado diante do gozo, você é objeto, né, ela era usada também pela senhora K, em vários momentos, né, e aí ela sai desse lugar de objeto, ela fala, eu acordo. Olha que lindo, né? Eu acordo. Aí o Freud pergunta, e aí? O que mais que acontece? Aí ela fala, corremos para baixo e assim estamos fora. Eu acordo. Olha que maravilha, né? Ela acorda disso, desse lugar de objeto. Ela muda de posição. O sujeito dela muda de posição. Então, eu acho lindo esse caso. E isso aqui foi assim, uma grande virada na psicanálise. Então, Né? e essa posição do sujeito é que é o sério, né? Porque Exatamente, por trás, ontem, então, muitas das vezes, né, foi dito isso para nós, né? É essa posição, né, que revela, não é o sintoma, não é o fato de ficar lavando a mão, não é o fato, não é o sintoma obsessivo, né? A posição de cada sujeito, porque isso é subjetivo, né? É pessoal, exatamente. né? É a posição do sujeito, inclusive em relação ao seu sintoma, né? Se ele É, cria aquele sintoma, ele é responsável também pela sua criação. Por isso que o Freud pergunta, o Lacan chama atenção aqui no seminário 17 para o momento de que o Freud pergunta assim, mas qual sua contribuição nisso? Não, qual sua parte nisso? O Lacan acha fantástico essa pergunta do Freud, essa intervenção para. E logo depois ela teve esse sonho, né? E ele pergunta: qual que é a sua parte nisso? Que ela contando da sacanagem do senhor K, da sacanagem da senhora K, da sacanagem do pai, né? Aí ele pergunta para ela: uhum, mas qual que é a sua parte nisso? Então, o né? Lacan vai mostrar que nesse momento, no lugar de analista, o Freud, né, ficou nesse lugar do sujeito suposto saber e pôs ela para se responsabilizar pelo desejo dela. É.
né? Para ela separar, né? Eu acho que ajudou ela a Exatamente. separar. Esse é meu desejo. Aí ela Esse é do acorda, senhor K e esse é do meu pai, não é? Aí né? ela acorda, Aham, né? Acorda. Ah, mas é muito é. lindo a psicanálise, né? Eu acho maravilhoso. E aí o Freud vai trabalhando nesse sonho dela, e ao mesmo tempo que esse texto, esse prefácio foi escrito em 1923, então ele já tinha passado por aquele texto que ele fala bate-se uma criança, para falar do sadomasoquismo, já tinha passado pelo texto Além do Princípio do Prazer, que ele tinha elaborado a questão da pulsão e da repetição, né? Então, ele já tinha dado uma avançada na psicanálise, já tinha feito aquela virada de 1920, né? De que o analista não tem que ser interpretador, o analista tem que ser escutador, né? Então, é Uhum. por isso que ele começa a fazer uma reavaliação do caso. E aí, Lacan, no seminário 17, né, retomando a Freud, ele vai dar, marcar esses pontos importantes nessa virada da análise da Dora. Pena que, num determinado momento, ela deixa a análise porque ela percebe que o Freud volta a insistir com a questão dela ficar com o Sr. K. Ele não tinha percebido que ela já tinha acordado, né? Já tinha saído fora, já tinha preservado a caixinha de joia dela e saído da fogueira, né? Muito fantástico isso. Mas o Freud perdeu ela, foi porque mesmo? Desculpa, isso ficou assim para mim, assim, meio. É Não porque ficou muito claro. É porque quando ela conta os sonhos e trabalha esses sonhos, Aí ele é não depois tinha do sonho. percebido isso, dessa posição, Ah, dessa mudança da posição do sujeito dela. Aí ele volta a insistir que ela tinha sido apaixonada pelo Sr. K. ah. Ela fala assim, não é nada E disso. na verdade, ela só despertou, né? Não foi uma apaixonada, ela tinha horror daquela situação, porque ela não queria aquilo Exatamente. para ela, uma pessoa tão misturada, tão perversa, né? Usando ela. Exato, ela deixou de ser objeto, Ah, né? Aí o Freud fala que nesse momento ele não a escutou como o desejo de ser mulher, né? Que ele ah, Ela, na verdade, ela estava me perguntando como é ser mulher, o que é ser mulher, e eu não consegui escutar isso. Então, eu fiquei insistindo que ela voltasse a apaixonar, que ela tinha uma paixão pelo Sr. K. Aí ela fala para ele, ela fala assim, não, realmente eu encantava, ele era um homem bonito, eu era encantada com ele, mas depois não. Depois de tudo isso, eu não quero mais nada com ele. Ela fala. Né? Aí ela tem um segundo sonho. Você pode ler, Kátia, por favor? Algumas semanas depois do primeiro sonho, ocorreu o segundo, com cuja resolução interrompeu-se a análise. Não se pode torná-lo tão transparente quanto o primeiro, mas ele possibilitou uma confirmação desejada de uma posição que se tornara necessária sobre o estado anímico da paciente. Preencheu uma lacuna de sua memória e permitiu obter um profundo conhecimento da gênese de outro e de seus sintomas. Narrou Dora: eu estava passeando por uma cidade que não conhecia, vendo ruas e praças que me eram estranhas. Cheguei então a uma casa onde eu morava. Fui até meu quarto e ali encontrei uma carta de mamãe. Dizia que, como eu saíra de casa sem o conhecimento de meus pais, ela não quisera escrever-me que papai estava doente. Agora ele morreu, e se quiser, você pode vir. Fui então para a estação, aqui tem um nome, acho que da estação, não vou conseguir falar, e perguntei umas 100 vezes, onde fica a estação? Recebia sempre a resposta, 5 minutos. Vi depois à minha frente um bosque espesso, no qual penetrei, e ali fiz a pergunta a um homem que encontrei.
Disse-me, mais 2 horas e meia. Pediu-me que o deixasse acompanhar-me. Recusei e fui sozinha. Vi a estação à minha frente e não consegui alcançá-la. Aí me veio o sentimento habitual de angústia, de quando nos sonhos não se consegue ir adiante. Depois, eu estava em casa. Nesse meio tempo, tinha de ter viajado, mas nada sei sobre isso. Dirigi-me à portaria e perguntei ao porteiro por nossa casa. A criada abriu para mim e respondeu: a mamãe e os outros já estão no cemitério. Aí aqui ele começa a falar, né? A interpretação desse sonho não prosseguiu sem nenhuma dificuldade devido às circunstâncias peculiares ligadas ao seu conteúdo, em que interrompemos a análise. Nem todo sonho ficou esclarecido, e também a isso se prende que minha memória não tenha conservado, com igual segurança em todos os pontos. A ordem em que as deduções foram feitas, a ordem em que as deduções foram feitas. Começarei por mencionar o tema sobre o qual versava a análise em curso. Aí ele vai, né, assim, tentando ajudá-la a falar um pouco do sonho, mas também ele não conseguiu escutar realmente qual era o desejo que estava aqui implicado, né? Mas veja que interessante, né, o que chama mais atenção nesse sonho, que o pai estava morto, Então, né? o pai precisa morrer, né? Precisa Dentro da morrer, menina. exatamente, para essa menina sobreviver, não é? Porque se o pai morre, acaba toda aquela situação que ela estava vivendo de conflito, de sofrimento, né, em relação àquela situação quadrangular que estava havendo ali, né, da sexualidade deles. E, e aí também é um sonho transferencial, né? Olha que interessante. Ela pergunta: onde está a estação? Aí um fala, logo ali. Aí pergunta para outro, onde está a estação? Mais meia hora ou 2 horas, né? Vai adiando. Então, é o que ela estava perguntando para o Freud, né? Como fazer? Né? O que devo fazer para ficar livre dessa situação que eu estou vivendo? O pai já está morto, né? Como que eu devo agora fazer, não é? Algo assim, né? Ela estava perguntando no sonho. E aí aparece novamente uma sedução, porque ao mesmo tempo, quando ela se sente desamparada, ela fica à mercê como objeto sexual do outro, né? Aí aparece um homem desejando ficar com ela, queria levá-la para a estação, né? Mas aí ela fala não, ela não quer. Né? No sonho ela traz a questão daquilo que ela coloca o limite, né? E, e aí, quando ela chega, né, todos estavam no cemitério. Que o pai já estava sendo enterrado, olha que fantástico, né? Então, o pai não só morreu, como também foi enterrado, né? Então, se pensarmos assim, que esse lado dela, né, também pervertido, que levou ela para esse jogo, estava morto, né, que era representado pelo pai, porque ela já tinha contado no outro sonho que ela estava se virando sozinha, né, que ela desejava se salvar daquele fogo. E aqui o pai já estava morto, então ela podia ir na estação sozinha, andar sozinha, voltar sozinha para casa, e no final do sonho ela volta sozinha para casa, sem o pai, sem a mãe, né? Então você vê que é um percurso dela de análise, né? Muito lindo, é um giro que ela faz. Só que, como Freud mesmo vai colocar aqui, ele não conseguiu entender muito ela, mas ele deixou ela falar mais um pouco. Aí ele usou 2 sessões para trabalhar esse sonho. E ele fala o seguinte: ela iniciou a 3ª sessão com estas palavras: o senhor sabe, doutor, que hoje vim pela última vez. Olha que interessante. O senhor sabe, doutor. Então, ela está colocando ele aqui, né, que Lacan vai pegar isso aí para trabalhar sobre a questão da transferência.
e vai mostrar que é o discurso do mestre, né? O senhor sabe, então ela coloca ele no lugar do mestre, que eu vim pela última vez. Como posso, aí o Freud fala, como posso saber? Você não me falou nada. Aí ela diz, sim, eu decidi aguentar até o ano novo. Depois não vou esperar mais pela cura. Não vou esperar mais pela cura. Aí o Freud fala, você sabe que tem a liberdade de parar quando quiser, mas hoje ainda vamos trabalhar. Quando você tomou a decisão? Aí ela responde, há 2 semanas, creio. Isso parece vir de uma empregada doméstica, de uma preceptora. 2 semanas de aviso prévio, Freud fala para ela. Aí ela responde para o Freud, havia uma preceptora que tinha dado o aviso prévio quando visitei os K, lá no lago. Ah, sim, você ainda não falou dela, fale, por favor. Freud, ele era muito assim, né, peculiar, né? Aí ela conta que havia uma jovem na casa, era a preceptora das crianças, na verdade era ela, né? Ela se comportava de maneira insólita com o Sr. K. Não o cumprimentava, não lhe respondia, não lhe passava coisa nenhuma na mesa quando ele pedia. Em suma, tratava-o como se ele não existisse. Ele também não era muito educado com ela. 1 ou 2 dias antes da cena do lago, essa garota me chamou de lado, queria me dizer algo. Então me contou que o Sr. K havia se aproximado dela, numa época em que a esposa estava ausente por várias semanas. Havia-lhe feito a corte e pedido que ela lhe agradasse, pois ele nada tinha com sua esposa. Então, ele fez a mesma coisa com a outra, né? Fez com ela. Isso aumentou mais ainda a raiva dela. Ela não era tão especial para ele como ela gostaria, né? São as mesmas palavras que ele usou para cortejar você, que lhe fizeram dar uma bofetada nele? Aí ela respondeu, sim. Ela cedeu, mas pouco depois ele não lhe deu mais atenção, e ela o odiava desde então. Aí o Freud pergunta, e essa preceptora tinha avisado que ele ia embora? Aí ela responde, não, ela ia avisar. Diz que quando se sentiu abandonada, escreveu para casa e contou o episódio aos pais, que são gente decente e vivem em algum lugar da Alemanha. Eles exigiram que ela deixasse a casa imediatamente. Olha o que ela conta para o Freud, que era o desejo dela que acontecesse com ela também, né? E depois, quando ela não fez isso, escreveram dizendo que nada mais queriam com ela, que ela não podia mais voltar para casa. E por que ela não foi embora? Ela disse que ia esperar um pouco para ver se o senhor K mudava. Então, ela também, a menina, né, estava com o mesmo desejo da Dora pelo senhor K. Não, ela estava falando a verdade dela, né, através dessa moça. Não aguentava viver daquele modo. Se não visse nenhuma mudança, iria dar o aviso a partir. E partir. E o que foi feito dessa garota? Sei apenas que foi embora. Não teve um filho dessa aventura? Não. Portanto, aqui vinha a luz em meio à análise e bem de acordo com as regras. Um fragmento de informação real que ajudava a solucionar problemas lançados anteriormente. Pude dizer a Dora, agora conheço o motivo para a bofetada com que você respondeu à proposta. Não foi ofensa pelo atrevimento, mas vingança por ciúme. Quando a garota lhe contou a história dela, você ainda se valeu de sua arte de pôr de lado tudo que não combinava com seus sentimentos. Mas no momento em que o Sr. K usou as palavras nada tenho com minha mulher, que havia dito também à preceptora, novos impulsos foram despertados em você e a balança virou. Você disse a si mesma, ele ousa me tratar como uma preceptora, uma empregada? Essa afronta ao amor próprio se juntou ao ciúme e aos motivos sensatos, conscientes. Era demais. Como prova do quanto você é influenciada pela história da garota, vou lhe mostrar as várias identificações com ela no sonho e seu comportamento. Aí ela
desacredita totalmente do Freud, que não era nada disso, né? Entendi. Ela conta de que a menina tinha uma proteção de família, né? Que a família tentou tirar ela desse lugar. Ela conta de que ela queria ser especial realmente para esse homem, mas não mais, né? E aí ela vai realmente tendo uma certa decepção, né? Freud não nomeou para ela, né, que Exato. ela estava saindo dali, ela saiu, e que nesse momento ela estava comparando, né, ela com essa menina aí, Exato. tentando Só que ela entender e falar, olha, eu não sou essa menina, eu fiz diferente, eu não entrei, mas ela precisou da família, eu desejei meu pai, falei, vimos até no sonho, né, eu estava realizando aí um desejo que, na verdade, eu nunca tive, que foi proteção do meu pai e da minha mãe. aí ela E estava eu tinha isso interna. Mas é isso que eu questiono. Ela não tinha esse pai interno? Ela tinha, porque ela se defendeu. sim, Ela já tinha 18 anos, né? ela tinha uma subjetivação desse pai, só Tinha. que ela ainda estava saindo da adolescência, né? Ela É, queria uma proteção a mais. E ela está contando para o Freud que a garota teve essa proteção e ela não. é. Mas ela estava dando conta de se proteger, né? A partir Isso. daqueles sonhos que ela E Freud conta. não nomeou isso para ela, né? Exatamente, ele não entendeu o que ela estava falando. Aí ela fala: pronto, não É, volto mais. Hoje é o último dia mesmo, né? é. Mas parece que ela também, naquele momento, estava usando o Freud mesmo, não, né? Como é que é? Ela não estava precisando do Freud mesmo, não, mas Bom, seria interessante, né, que ela continuasse mais um tempo de análise para elaborar essa questão aí. Mas ela não se sentiu compreendida como mulher com o desejo de mulher, né, que é ser eu acho que independente, respeitada. né, Parece que Freud repetiu respeitada. um pouco, né? O que o pai fez, né? Exatamente. Ele ficou ainda na escuta da demanda do pai, né, de É, colocá-la como um objeto que pode ser uhum, desejada por esse homem que já estava comprometido aparentemente, né? E que é, estava usando ela para se entreter, porque a mulher estava lá com o pai dela, e era um cara rico, né? Porque depois ela descreve que observou, né? O Freud também observa isso, depois ele conta disso, né? Que a mulher, a senhora K, usava também do pai da Dora, porque ele era muito rico, né? Ele era industriário, tinha várias indústrias, e eles fizeram uma parceria, né? O senhor K com a senhora K, de utilizar dessa riqueza para a benfeitoria deles também, né? Como família. Então, sei. ele comprava coisas caríssimas para a família deles, me ajudava em todos os sentidos. Então, aí ela realmente sentiu como objeto desse gozo, dessa novela Uhum. familiar, né? E aí Lacan vai falar sobre isso, né, a questão desse lugar de objeto, que a, na estrutura histérica, se isso não for trabalhado em relação ao desejo, se não fizer um furo nesse gozo, né, então o sujeito fica paralisado nessa repetição de gozo e isso traz muito sofrimento, porque isso tampona o verdadeiro desejo, que no caso Dora, o verdadeiro desejo dela era de ser uma mulher, né? Que pudesse ter satisfação sexual, que pudesse ter um namorado, pudesse ter a vida dela como mulher, né? É muito lindo o caso. Vale a pena vocês, quem não leu, ler, né? Porque o Freud ele é detalhista, né? Ele vai contando, né? Como que ele ia fazendo assim para descobrir tudo isso. Então, aí nasce a psicanálise, né? Realmente. Sim. Vocês querem comentar alguma coisa antes da gente encerrar? Alguma pergunta? Eu sim, teve Oi? uma parte aí da leitura é, que, que o Freud vai falando, né? Que ele teve muito cuidado em colocar as palavras para Dora, né? Isso. Pelo fato dela ser mulher, pelo fato da situação que ela passava ali, né? Uhum.
com o senhor K, né? As questões também com o pai. Aí tem também aquela parte que ele fala, né, que você citou aí, né, que ele ficou muito preso no início às demandas do pai, da Dora, né? Aí depois que ele pensou, né, que ele não podia ficar preso nas demandas do pai dela, que a paciente era ela, né? Mas ele voltava nisso, né? Mas assim, pelo que a impressão que eu tive na hora que eu fui lendo é que, assim, ele teve muitos dedos, né, e até ele escreveu sobre isso, né? Isso. Ele ficou, assim, muito cauteloso no sentido, porque a psicanálise estava sendo descoberta, né? Exatamente, Né? E aí também tem a questão, mesmo vivendo numa época onde as mulheres não eram muito respeitadas, né? A questão da subjetividade da mulher, o desejo da mulher, a questão da mulher com o corpo, né? Era muito diferente de hoje. Ele teve todo um cuidado em relação a isso, né? É muito interessante, a hora que eu fui lendo... Ele sempre tomava cuidado, depois ele fala, né, da abstinência do desejo do analista, né? Para não ficar numa curiosidade histérica com o paciente, mas uma curiosidade da ciência, né? Ele fala, uma curiosidade científica para ajudar. E ele estava construindo mesmo ali toda uma ciência, né? Onde tem uma teoria, tem uma metodologia, tem uma técnica própria, né? E ainda ele estava tentando mostrar para os colegas que as doenças não eram só orgânicas, né? Que as doenças iam além dos órgãos. Agora já tinha um tempo, né? Mesmo antes ali de 1800 e quase 1900 que ele começou a escrever, ele já tinha muita coisa, né, dos pacientes, não é? Que ele atendia fisicamente, né? Ele já tinha muitos pacientes, já tinha visitado Charcot na França, né? Então, Já tinha estudado com Breuer e atendia muitos pacientes lá no hospital da universidade, né? Na clínica da universidade. E ele era muito cuidadoso e muito ético, né? muito. Ele sabe Eu assim. acho, dos intelectuais que a gente tem aí, uma das pessoas mais éticas que eu já conheci é ele, né? No sentido de ter todo um potencial, né? O Lacan também era, né, gente? Eu acho que, embora o Lacan envolveu, né? Lógico que a menina já tinha muito tempo, né? Lá do Seminário 20, né? Que ele apaixonou, que tinha sido paciente dele, né? Mas vejo o Freud bem cuidadoso com isso, né? Ele era muito cuidadoso. E ele fala que ela era uma adolescente ainda. Isso. Ela estava descobrindo a sua sexualidade, né? E era ela que tinha que descobrir, né? Por mais que no final ele não conseguiu entender ali e trazer para ela o que realmente fez dela, estava fazendo dela ali uma mulher separada, né, dos pais, né? Eu sou uma pessoa, eu consegui, né, sair desse ninho de gato, né? Não sei se é de gato Exatamente. ou do que é, mas montaram para ela o ninho E ela foi para dentro desse ninho, né? Então ela teve esse compromisso aí, né? Por isso que pergunta para ela qual que é a sua parte nisso, né? Porque a gente pergunta para os nossos pacientes também, né? Ah, porque meu marido é isso, minha esposa é aquilo, parari, parará. E você? Né? onde é que você está aí, né? Qual que é a sua contribuição para tudo isso, né? Onde você está aí, né? Mas é isso, minha gente. O caso Dora traz uma grande contribuição, né, para nós entendermos os nossos pacientes e também fazer um diagnóstico diferencial, porque ele foi diferenciando, né, as estruturas. Existe característica da neurose obsessiva, existe características próprias da neurose histérica, existem sintomas específicos de um, sintomas específicos de outro. E que mais interessante é que cada um coloca
cada tipo de estrutura vai colocar, depois o Lacan vem trazer essa contribuição maravilhosa, né? Que cada paciente, dentro da sua estrutura, coloca o analista num posicionamento, né? Então, ele vai dizer que na neurose de histeria, nas neuroses, né, principalmente de histeria, você coloca o analista no lugar de mestre, na neurose obsessiva, lugar de mestre, mas um mestre que coloca uma dúvida, né? Um mestre duvidoso, e o analista no lugar do perverso, é como se fosse um objeto de uso, né? Porque ele vai usar para manipular, né? Se ele procurou um analista, mas geralmente não procura para fazer análise, procura fazer um relatório, um laudo, qualquer coisa, né? E no caso, por exemplo, do fetiche, que é a perversão, né? No caso do fetiche, ele não abre mão do seu objeto, né? Então, ele não acredita muito no sujeito suposto saber, né? Não acredita nesse saber do analista, né? E a questão da psicose, esse lugar do analista é um lugar imperativo, como se fosse uma extensão mesmo, né, do sujeito ali. Aí ele vai mostrar... Agora, na prática, a gente vê que o paciente tenta manipular, ele tenta colocar a gente aí, mudar essa posição da gente, né? Por mais que predomine ali, né, aquele sujeito com características próprias ligado mais à obsessividade ou à histeria, as coisas estão juntas, né? Então, aí você vai escutar o paciente e tentar ver, assim, como que ele se posiciona no mundo, né, em relação aos afetos dele, em relação aos outros laços sociais, a família, ao trabalho, e é isso que vai chegar lá na transferência, né? Como diz o Lacan, a transferência faz uma atualização da verdade psíquica do sujeito inconsciente, né? Uhum. Então, é uma atualização dessa realidade inconsciente, ali na transferência. Por isso que a gente tem que ter alguns cuidados, né? Quando o paciente fala, né, de como ele relaciona no mundo, isso vai aparecer ali na análise, via transferência, né? Uhum. Ok? Por hoje tá bom? Quer falar alguma coisa, Caroline? A cabeça minha não funciona mais, parou. Não, Tá bom, hoje eu né? não quero falar nada, eu tô tão cansada, meu dia foi tão longo hoje, Nossa só Senhora. ouvi. Então, vamos encerrando, né? Próximo encontro daqui a 15 dias. E vamos falar sobre a neurose obsessiva. Quem quiser ler o texto de Gradiva, né, que o Freud faz o comentário, que é muito lindo para a gente entender sobre a neurose obsessiva. Qual texto que eu vi? Gradiva. Gradiva? É uma biografia que o Freud faz um estudo, né, para mostrar sobre a questão da neurose obsessiva. É muito lindo aquele texto. Nós vamos utilizá-lo. Mas tá lá Então, no é de programa. hoje a 15 dias, então, né? Isso daqui, 15 dias. Então, é dia 16, né? É isso? Eu Eu estou estou sem errada. programa aqui, deixa eu ver. Está aqui no nosso programa. Dia 2 e 16, né? Tem um filme, só assim, para comunicar, assim, tem um filme do caso Dora. Aí depois, que nem a Carol, que deve ser mais antenada aí com a internet, aí, se vocês puderem pesquisar, eu tentei encontrar esse filme e não consegui. Tem ele no Adoro Cinema, só que tá em inglês, não tem legenda, né? Aí também, se tiver alguém que sabe inglês e puder traduzir. Ouça. É Eu muito sei, agora traduzir completamente, eu não sei se eu dou conta, né? A gente Que você morou fora do arranha o Brasil. inglês aí, né? chama Dora ou as neuroses sexuais de nossos pais. Como? Dora?
Dora ou As Neuroses Sexuais de Nossos Pais. Eu vou colocar o link lá no grupo. Tá no Adoro Cinema. Mas aí eu não sei se a gente pode encontrar em outra plataforma, né? Eu procurei na Netflix, Star, nesses, né? Nesses canais aí, não consegui achar, Eu não. nem conhecia esse negócio de Adoro Cinema, né? Porque eu uso da Amazon, do Prime e da Netflix só. Ok. Agora, Gradiva, eu nunca li esse texto, não conheço. É a primeira Não? vez que eu vou ler. Ah, é muito lindo o texto. Tem lá na biografia, né? O Tem na local biografia. direitinho. Uhum. Olha, estou olhando bom. aqui o nosso programa. O próximo encontro agora vai ser no dia 9 de maio, Ah, é 9? não é? Isso. 9 de maio. Porque dia 2 é semana que vem, né? Uhum. Então é dia 9, não é dia 16, não. Não, 9 de maio vai ser o próximo encontro. A Isso. gente vai trabalhar sobre Elizabeth Von. A casuística da neurose obsessiva vai ser em junho, que nós vamos trabalhar a gradiva. Ah, então a próxima é outro. Elizabeth Von, Hum, que nós vamos falar sobre sintoma e repetição. Elizabeth Von é do dia 9, né, Elci? É do dia 9. Tá bom? Certinho. Gradiva vai ser a última aula. ah, Nós vamos falar sobre o fantasma de Pompeiano. Tá? ok. Então, Então, até breve, até dia 9, estaremos aqui. Até dia 9. Tá? Beijinho para todo Tchau. mundo. Beijo. Bons Beijo, gente. Fica sonhos. com Bom Deus. descanso. Obrigada. tchau. 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 Tchau, tchau. Tchauzinho. Ufa, demos conta, né, Kátia? Parou de gravar, Elci? Nossa, é mesmo. Esqueci. Depois tem que